Bem-vindo ao Med Academy Podcast. Eu sou o Roger Douglas Dias e serei o seu host no episódio de hoje. Nos últimos anos, temos testemunhado o desenvolvimento vertiginoso da computação espacial, permitindo o surgimento da realidade estendida e todo o seu espectro, incluindo a realidade virtual, realidade aumentada e a realidade mista. Essas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas na educação médica e em um futuro próximo, a realidade estendida será parte integrante da maioria dos processos de ensino-aprendizagem na área da saúde. Para discutir o estado atual e o futuro dessas tecnologias virtuais na educação médica, eu entrevistei o Dr. Cristiano Valério Ribeiro, que é médico, educador e consultor do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e o Vinícius Guzmão, fundador e CEO da MedRoom, uma startup brasileira que está usando a realidade virtual para a melhoria do ensino em medicina. Bem-vindos ao episódio de hoje do Med Academy Podcast. Olá, Cristiano, Vinícius, bem-vindos aqui ao podcast do Med Academy. É um enorme prazer tê-los aqui, principalmente porque esse é o primeiro episódio, desse podcast, é o episódio inaugural. Então é uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco no podcast. Eu tenho certeza que os ouvintes vão aproveitar bastante essa conversa, e vão aprender bastante aí com a discussão entre nós três. Eu gostaria de começar a nossa discussão aqui, a nossa conversa, pedindo para que vocês contassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, desde a sua formação profissional até o momento que vocês se tornaram envolvidos com a educação médica e até o momento de hoje, tá bom? Então, eu vou começar aqui com o Cristiano. Cristiano, conta aí pra gente de onde você veio, como você começou a ficar envolvido com a educação médica e onde você está hoje. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Roger, Vinícius. Cara, pra mim, eu acho que eu sou um professor, por acaso, médico. Pra mim sempre foi muito claro isso, assim. Acho que eu sei que tá meio fora de moda falar de vocação, mas uma coisa que eu sempre me identifiquei foi com atividades de ensino, seja de maneira mais informal, cursos de imersão, enfim, e depois, mais tarde, graduação, pós-graduação e assim por diante. Eu sou médico, eu sou infectologista, sou intensivista, tenho uma carreira bem confusa, na verdade, porque eu brinco que minha crise de meia-idade foi fazer o curso de graduação em economia. Foi assim que eu vivi minha crise de meia-idade. Então, eu sou economista. Na economia, eu me apaixonei pela parte de economia comportamental, talvez até enviesado já, entendendo essa necessidade de olhar um pouquinho para soft skill dentro da própria graduação médica, uma coisa que sempre me incomodou muito na minha formação, e até como professor de graduação médica também. E fiz mestrado em administração, aplicando simulação realística, fiz um crossover aí da área da saúde, peguei basicamente o que a gente faz, na graduação, educação médica, e tentei aplicar isso à gestão de pessoas com alunos de administração. Foi bem legal, depois eu posso até contar um pouquinho sobre isso. Profissionalmente, os últimos 2 anos, eu tive uma startup de educação chamada WIM School, sediada em Campinas, educação mais executiva, muito focado em trilhas de aprendizado, enfim, cultura ágil, empreendedorismo. Não tinha um foco específico de saúde, apesar de, obviamente, acabando puxa um pouquinho para esse lado. Depois tive uma segunda startup de saúde corporativa, também ali na região de Campinas, o Saua Care. E ano passado, basicamente, para resumir bem essa história, aprofundei um pouquinho aí num projeto através do Hospital Sírio-Libanês, junto com o compromisso social do Hospital Sírio, com o Itaú, o Todos pela Saúde. Mergulhei bastante no enfrentamento, foi uma experiência incrível, na verdade, que ainda está acontecendo. E acabei agora, no final do ano, assumindo quase que uma dedicação exclusiva ao hospital. Estou já com um pouquinho de abstinência de startup. Hoje mesmo estava conversando agora à tarde, tentando montar alguma coisa em economia comportamental. Estou bem empolgado com a área. Eu acho que tem bastante interface com a educação, com saúde, enfim. Tenho estudado, comecei a produzir um pouquinho de conteúdo agora, essa semana, tem 15 dias. Mas a ideia talvez é até lançar alguma coisa nessa linha também. Acho que em resumo é isso. Legal. Muito obrigado, Cristiano. E já a gente vai explorar aí como que tudo isso aí
né, tá relacionado com um projeto de realidade virtual aí que você teve em colaboração com o Vinícius, né? Então já eu volto aí para você. Gostaria de pedir o Vinícius agora para contar um pouquinho sobre sua trajetória, Vinícius. Certeza, obrigado também pelo convite, Roger, Cristiano, honradíssimo de poder participar do primeiro, né, do primeiro Media Academy com vocês. Eu sou CEO de formação, eu sou biólogo de formação aqui da USP. Eu trilhei essa trajetória mais comum do startupeiro aqui em São Paulo, de estar na faculdade, conhece uns amigos ali, resolvem ter uma ideia de um projeto para resolver um problema, se junta, faz o negócio acontecer e faz a empresa funcionar de alguma forma. Eu conheci o Sandro, que é meu sócio, em 2015, num evento que eu ajudei a organizar lá na USP, junto com o pessoal do Núcleo de Empreendedorismo da USP. E o Sandro estava com uma ideia muito doida ali de fazer treinamento em saúde com realidade virtual, fazer treinamento de processo cirúrgico, procedimentos, esse tipo de coisa, dentro do VR. Eu achei a ideia muito doida e falei, cara, vamos tocar isso aí, vamos fazer isso acontecer. E aí, desde 2015, a gente foi prototipando muita coisa, apresentando muita coisa. O mercado e o público que a gente trabalha não é um público fácil, não é um mercado tranquilo. A saúde por si só já é complicada, a educação por si só também é complicado. Você junta os dois, dá pano para manga aí para discussão. Mas a gente conseguiu ter algum sucesso, algum avanço na área. A gente tem aí mais de 20 faculdades no Brasil, fora do Brasil também, na América Latina, México, Paraguai, com realidade virtual instalado, com a nossa aplicação lá funcionando. E a aplicação essa que o objetivo é fazer uma conexão, eu acho que vai conectar muito com o que a gente estava conversando antes da gravação, Roger, de aproximar o aluno da soft skill, né? Então, tem bastante coisa acontecendo no mundo hoje em simulação com relação à hard skill, aos protocolos, ao passo a passo. Mas tem uma parte que não é 100% aproveitada, pelo menos pelo que a gente viu até hoje, que é você sentir o conteúdo de uma forma diferente, né? Em vez de você ler num livro e ter uma sensação, uma resposta sentimental àquele conteúdo de uma forma, a gente coloca isso dentro do VR, é outra coisa, né? É um ponto de vista, é uma perspectiva diferente, a gente ativa vias fisiológicas do aprendizado ali que são diferentes, então a gente consegue explorar ali o aprendizado na área da saúde de uma forma, não vou dizer melhor ou pior, eu vou colocar só diferente, né? Porque, pelo menos pelo que a gente viu até agora, nós não encontramos um método ouro de ensino matador que você chega e fala, ó, isso aqui, faz isso aqui, que você vai ter um profissional 100%. Então eu gosto de colocar que é sempre muito complementar, né? Ele varia muito de situação a situação, aplicação a aplicação, depende do público, dos professores, da metodologia que a faculdade usa, etc. Mas é isso, a gente faz esse desenvolvimento já tem uns 5 anos. Fomos recentemente adquiridos por um grupo grande aqui no Brasil de educação, o pessoal do Grupo Anima, um dos maiores grupos de educação aqui do país, e agora tem bastante, o pipeline já era grande, o negócio agora o desenvolvimento vai ser pesado esse ano. Legal, não, muito obrigado, Vinícius. E agora eu acho que, como vocês dois falaram isso daí, os nossos ouvintes vão entender melhor qual que é a conexão aqui dos pontos, né? Porque um monte de coisas vocês viram aí, né? Parece o pessoal que faz tudo, né? Então, educação, economia, comportamento, tecnologia, realidade virtual, né? Vocês fizeram startup, não sei se ainda estão no estágio de startup, já foram adquiridas aí, mas empreendedorismo e inovação, né? Eu acho que essa é a educação médica do presente, né? E vai ser mais ainda do futuro, né? Antigamente, quando eu falava de educação médica, a gente estava discutindo metodologia de ensino, as teorias de aprendizagem e tudo mais, que é extremamente importante, né? Mas hoje não tem como a gente falar de educação médica, esse é o proposto até do Media Academy, sem falar também de educação, falar de medicina, é claro, mas falar de tecnologia, empreendedorismo e inovação, né? E infelizmente a gente vê aí que o nosso currículo médico, eu estou falando do mundo inteiro até aqui, ainda falta muito, né, para integrar todas esses outros campos aí que são extremamente importantes, né? Então, obrigado. Acho que a gente vai ter aqui, a ideia é essa, é conversar não só sobre educação, não só sobre medicina, não só sobre tecnologia, mas da interseção entre tudo isso, né? E também, claro, através da inovação, né? Porque é através da inovação que a gente consegue conectar tudo isso e fazer coisas melhores, né? Fazer processos melhores, no nosso caso, se é o objetivo da educação médica, né? Aprender de uma maneira mais efetiva. Se é medicina, é levar um cuidado do paciente que tenha mais valor e tudo mais. Então, muito obrigado aí. Bom, vou voltar aqui para o Cristiano,
e pedir ele aí para descrever essa experiência que você teve aí, né, em parceria com o Vinícius e com o MediRoom, sobre, né, usando aí a tecnologia da realidade virtual num projeto bem específico, né? Então conta aí pra gente o que foi esse projeto, qual foi a motivação por trás disso, o que vocês fizeram. Legal. Bom, na verdade eu estava na época como diretor de inovação e novos negócios de um grupo, né, educacional, que é a Faminas. E a gente tinha estabelecido já o nosso tradicional laboratório de simulação realística, treinamento de habilidade, um laboratório grande, 2 unidades, na verdade, uma em Belo Horizonte, uma na cidade do interior de Minas. E eu tive contato com o produto aí da MediRoom, né, e aí vou falar aqui sem conflito de interesse, até porque não tem mesmo conflito de interesse nenhum, nunca sempre me coloquei como um parceiro, mas é um produto encantador, obviamente, né, e de extrema utilidade, e que vinha muito para mim, né, responder um pouquinho dessa angústia, né, de como que eu procuro novas maneiras de ensinar, maneiras mais interessantes, mais agradáveis, que engajem mais o aluno, né, que incorpore, né, um pouquinho de tecnologia, obviamente, né, mas que tem uma linguagem também mais compatível, né, com a atual geração de estudantes que eu tinha em mãos, né, basicamente. E a gente fez uma conversa sobre isso, né, o Vinícius me mostrou algumas iniciativas, né, do grupo na época, e levei isso para o mantenedor da minha instituição, né, ela se interessou muito pelo produto também. E na época eu lembro que a gente teve a ideia de subir um pouquinho, né, Vinícius, o patamar do projeto. Não, vamos desenvolver um laboratório, pegar essa mesma lógica do laboratório de simulação realística e vamos tentar trazer essa lógica para uma construção de um laboratório de realidade virtual para os nossos alunos. E foi um projeto maravilhoso, né? A gente, enfim, envolveu desde da ambiência, né, arquitetos, fiz um local bem legal, assim, bem agradável, mobiliário, né? Eu acho que o projeto envolveu tudo, né, literalmente, né? Desde da planta, mobiliário, onde que a gente coloca, como que coloca, onde que coloca o óculos, onde que é melhor isso. Que tipo de cadeira, que tipo de escrivaninha, tudo isso aí. Que tipo de cadeira, escrivaninha. A gente fez uma relação de estação por aluno, a ideia nossa, né? Foram 16 estações de realidade virtual, uma por professor e 15 por aluno, e nós fizemos 2 unidades desse laboratório. Uma em Belo Horizonte e outra na cidade de Muriaé, onde tem a matriz desse grupo educacional, né? A gente tem, nesse grupo hoje tem em torno de 1.000, 1.200 alunos assim de medicina, tá? E foi maravilhoso. Primeiro por ser uma iniciativa inédita, né? Até de descoberta mesmo de algumas coisas. A gente interagiu muito, aprendemos muito, né? Você está falando de empreendedorismo, para mim, eu gosto de entender empreendedorismo exatamente assim, né? Como que você ataca um desafio, né? E foi exatamente isso que a gente fez. Um dia de cada vez, aparecer problema, a gente trocava ideia, os professores da instituição, né? O Vinícius sempre muito ao lado, né? Até porque é uma coisa extremamente nova. Depois a gente pode até falar das fragilidades, das dificuldades que a gente teve, né? E ainda tem em relação à aplicabilidade, né? Especialmente com os professores. Mas foi uma jornada realmente de descoberta, sabe? De descoberta. A iniciativa está funcionando, está rodando bem. E essa semana mesmo, eu ainda participo como consultor desse grupo. A gente está até tentando ampliar o espaço, né, para outros cursos. Acho que inclusive demoramos demais para fazer isso. Mas estamos trazendo aí alunos de direito, de psicologia, para conhecer o espaço e construir maneiras novas aí também de utilizar esse espaço lá, né? Que acho legal. Que em Minas Gerais, acho que é isso um pouquinho, para encurtar a história. Não, muito bom. E para esses projetos hoje que já estão em andamento, qual que é o principal foco em termos de pensar assim, em competências, né? Qual tipo de competências vocês estão buscando desenvolver aí nos alunos com a realidade virtual? Cara, pra gente lá foi muito, primeiro, né? Tentar aumentar o engajamento de participação na aula, né? A gente estava, assim, pelo menos na minha avaliação, né, falhando miseravelmente aí no engajamento do aluno no modelo tradicional, extremamente conteudista, assim, né? Então, o primeiro incentivo nosso foi vamos criar novas formas de engajar o aluno, de trazer esse aluno de volta para o ambiente de sala de aula e que ele volte a participar mais das aulas, né? Tirar ele um pouquinho daquela zona muito
passiva ali, né, de assistir a aula. Esse foi o primeiro motivador nosso, tá? Para ser bem transparente assim. Se a gente fosse tentar discriminar competências mesmo, né, assim, eu acho que, enfim, para mim é extremamente estimulador utilizar o recurso do ponto de vista de gerar potencial criativo, sabe, lúdico mesmo, de exploração. Você consegue acoplar, sabe, várias disciplinas dentro do mesmo ambiente. Para mim isso é fantástico. Então você imagina, vou te desenhar aqui exatamente o que mais me encantou nesse cenário que o Vinícius me ofereceu. Você imagina que eu estou vendo uma estrutura, o coração, por exemplo, né? E ele está sendo me apresentado de maneira dinâmica, né? Eu consigo ampliar, eu consigo colocar o rosto ali e enxergar a válvula cardíaca ali em funcionamento, eu vejo sístole, eu vejo diástole, eu consigo escutar, né? Eu consigo fazer a ausculta, eu consigo ter som ao mesmo tempo, eu consigo de repente olhar para a direita e eu tenho um traçado que eu posso colocar naquele ambiente de eletro, né? Se eu quiser abrir ali, sei lá, a histologia, a citologia do coração, eu consigo colocar uma lâmina ali do lado e eu consigo de repente trazer um sentido diferente para aquele aprendizado, né? Eu consigo integrar. A gente fala muito de disciplina integradora, né? Hoje, aqui no Brasil, tem se discutido muito isso, né? Disciplinas integradoras na formação médica. E essa ferramenta, para mim, ela é muito potente aí do ponto de vista de integração de disciplina, sabe? Então, esse foi o principal motivador nosso, assim. Legal, não, muito bom você falar, e antes de passar aqui para o Vinícius, é muito interessante isso, né? Porque é bem isso, muitas vezes, né, não é mudar o conteúdo, né? Muitas vezes o conteúdo é o mesmo, né? É anatomia, é fisiologia e tudo mais, mas a maneira como a gente entrega, né, de maneira tradicional, e é a realidade da maior parte do mundo, né, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, qualquer lugar, não é efetivo, né? Então, você falou isso, engajamento, né? O que adianta ter um conteúdo ótimo, um professor ótimo, se ninguém está escutando, né? Aqui tem uma experiência de Harvard que foi interessante quando eles mudaram para o modelo do Flipped Classroom, né? Então, acabaram aquelas aulas magras, aqueles professores aqui que são famosos, tem nome de peça anatômica, parte anatômica com o nome deles, modelo fisiologia com o nome deles. Quando eles inverteram, eles deram para o aluno a opção de vir assistir aula ou assistir em casa gravado na hora que eles quisessem. Não aparecia nenhum. De vez em quando aparecia um aluno na aula para aquele professor. E os professores mais tradicionais começaram a ficar bastante incomodados com isso. Porque, no final das contas, né, você tá dando aula, você tem uma plateia, você gosta daquela plateia, né? E você faz aquilo há 30 anos, né? Mesmo que você não tenha nenhuma prova, né, todos os estudos que se tem, né, de retenção de conhecimento a longo prazo, de engajamento, de satisfação com o ensino, né, mostra que aula, né, tradicional é horrível, né, tem muito essa questão do professor. Então, quando você falou isso é muito interessante. Então, na verdade, o conteúdo é o mesmo, só que agora você tem a opção, né, de integrar, né, diferentes conteúdos, né, no mesmo ambiente. E eu tenho certeza que tem outras vantagens aí, por exemplo, falando da realidade virtual, realidade aumentada, que eu gostaria de ouvir do Vinícius, né, que ele começou falando mais cedo, acho que foi até antes da conversa gravada aqui, da questão mesmo da neurociência por trás, né, desses ambientes imersivos, né? Então, Vinícius, o que você acha disso aí? Quais são as outras vantagens que é usar o mesmo conteúdo, mas o que a realidade virtual e aumentada pode trazer de benefício? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, principalmente quem não tem muita experiência com esse tipo de tecnologia, é entender o seguinte. Acho que talvez o termo técnico mais correto para a realidade virtual seja a computação espacial. E aí a gente começa a entender a computação espacial num range. Tem até eu não lembro o nome do pesquisador agora, mas tem até um range proposto entre realidade real e realidade virtual. E o que a gente tem é um gradiente entre o quão real aquilo é. Quando a gente pega a realidade virtual, eu tenho um universo onde eu tenho controle de 100% das variáveis que estão ali dentro. Eu posso controlar tudo. Então, eu posso mostrar um coração? Posso. Eu posso mostrar o coração batendo, adiciono uma dimensão a mais. Eu gosto de falar que na MedRoom a gente tenta unir 3 pilares, né? Tenta trabalhar com 3 pilares. A gente ainda não consegue fazer isso 100%, mas a gente tenta seguir numa linha de anatomia. E anatomia, eu quero dizer mais com respeito à geometria do corpo mesmo do que a disciplina anatomia, né? Eu quero mostrar o objeto, o 3D, aquela geometria de fato. Sim. Na sequência a gente parte para a fisiologia, e a fisiologia como uma função daquele objeto. Então aquele objeto ele existe, mas ele existe funcionando. Então eu tenho um coração e ele bate. E por fim a gente tem o raciocínio clínico, que é todo o conhecimento
em saúde associado àquela peça e àquela função. Então, a gente, no VR, né, na realidade virtual, a gente consegue fazer aplicações diferentes para trabalhar determinados assuntos. Tem uma coisa que também é muito relevante comentar, que é o seguinte: mais do que o que a gente vai mostrar lá dentro, ou pelo menos tão importante quanto, é quando que isso vai acontecer. O que eu acho legal na experiência que a gente fez com o Cristiano lá na Faminas é que foi o primeiro laboratório, pelo menos que eu vi, assim, que eu tenho notícia no mundo mesmo, na época que a gente montou, que teve tantas estações, que teve uma dinâmica de sala de aula de fato, usando realidade virtual, todo mundo ali com VR. E isso promove um tipo de interação dentro da sala de aula que, se você não tem 15 computadores, você tem 7 alunos numa bancada, vira um outro tipo de metodologia. Você vai para uma coisa talvez um pouco mais tradicional no que é praticado aí, você tem uma bancada com vários materiais e um grupo trabalhando todos os materiais, e o VR é um desses materiais ali para ele trabalhar. Continua sendo interessante, tem o seu valor, mas a aplicação desse jeito, ela muda completamente o que você vai desenvolver no aluno naquele momento. Uma coisa é você trabalhar o engajamento na sala de aula com todo mundo usando isso, com uma dinâmica. Tem uma professora na Famílias maravilhosa, a professora Pascali, a gente teve experiências incríveis com ela, porque ela levou o negócio, ela teve um entendimento das aplicações disso de um jeito que a gente achou muito legal, a gente aprendeu muito com ela, porque ela ia fazendo as coisas, ia comentando com a gente, e isso ia dando insight para a gente conseguir entender para onde que isso tem que ir, né? Para onde que a tecnologia tem que ir. Com certeza. E no final fica uma coisa de tipo, eu posso fazer qualquer coisa na realidade virtual, né? Você é um universo, você controla tudo, mas o que você vai fazer? E o que você vai fazer depende do como você vai entregar, quando que vai estar isso na experiência, na jornada do aluno. A gente sempre focou o nosso desenvolvimento em fornecer a estrutura tecnológica que favorecesse o método da faculdade. Então, eu não entrego uma videoaula de um professor pronta para a faculdade, embora exista projeto para fazer isso, porque tem uma demanda de mercado para um conteúdo pronto, mas mais importante do que isso para a gente é o que eu entrego para o próprio professor, para a própria faculdade ter poder para fazer isso. Então, eu não quero entregar a lâmina junto com o coração, igual o Cristiano estava comentando que é possível colocar lá. Eu gostaria que os professores pensassem e fizessem o que eles precisam para aquela turma. A gente sabe que isso varia, né, de turma. Cada turma é uma turma, né? Vocês que deram aula há muito tempo, vocês têm completa noção de que a turma de 2021 não é a turma de 2020, o nivelamento é diferente e tudo mais. Então, a gente tenta enxergar a tecnologia como alguma coisa que vai servir de sustentação para que os métodos da faculdade sejam possíveis. E aí, literalmente o céu é o limite, né? Você pode fazer desde a anatomia. A gente fez aplicação recente para um treinamento pré-cirúrgico de um caso complexo aqui em São Paulo. Então tem bastante coisa possível de ser feita. Muito interessante você ter comentado isso, Vinícius, e parece até que é um modelo de negócio aí da MedRoom, né? Porque você tem o modelo, né? Eu vejo muito, estou acompanhando muito de perto aqui também, e eu sempre falo, eu vou para uma reunião internacional, uma conferência internacional em simulação em saúde, né? Que tem todo ano. E os últimos 3 anos eu venho acompanhando a parte da realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, em termos de empresas, né, que estão trazendo aí soluções, propondo soluções para isso na educação médica. Eu lembro que no primeiro ano tinham 5 empresas, no segundo ano tinham 8 empresas, e no ano passado eu visitei todas elas, tinham 29 empresas diferentes, trazendo produtos diferentes, né? Mas é interessante esse modelo que você falou, que a maioria das empresas, o que elas fazem? Elas contratam, né, o subject matter expert, né, o expert, para criar conteúdo, e ela entrega aquele conteúdo pronto. O que você falou que vocês estão se eu entendi corretamente, propondo, é que na verdade você vai criar uma ferramenta de autoria, né, e dar o poder ali, né, de criação do conteúdo, ou até de inovar e pensar numa nova forma para o próprio docente. Né? Eu achei isso extremamente interessante e extremamente valioso, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem, é o mesmo em health, que é quando a gente quer implementar uma nova tecnologia,
Por que a gente não tem adesão do médico, né, do enfermeiro e tudo mais? Porque ele não foi parte do processo de criação daquela tecnologia, né? E aí você vem com uma coisa de fora e fala, usa isso aqui porque o nosso algoritmo mostrou que se você usar esse processo de tomada de decisão vai melhorar. O pessoal não usa, não importa você mostrar que tem 98% de acurácia. Aqui em educação é a mesma coisa, né? Então achei interessante que em vez de vir com conteúdo pronto, vocês estão provendo aí pro educador uma ferramenta, né, de criação. Achei muito, muito legal isso daí. É isso mesmo. E uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui, né, são duas coisas. Uma é para a gente discutir a questão das habilidades não técnicas, né, os soft skills e o treinamento em realidade virtual. Então, a maioria, né, das soluções que a gente tem, eu imagino também que deve ser a maioria aí para vocês, porque é o mais fácil e é o que a tecnologia é mais fácil e feasible de fazer hoje em dia, né? Que é mesmo o treinamento da parte técnica, por exemplo, modelos de visualização, conhecimento médico, anatomia, né? Quando a gente vai mais para essas competências não técnicas, como por exemplo, trabalho em equipe, comunicação, liderança, né? Fica mais complexo, né? Embora existem várias iniciativas aí nessa área. Eu gostaria de saber a experiência, começar, Cristiano, se você tem alguma experiência nesses projetos, né, que você comentou aí, tem algum exemplo aí de usar a realidade virtual, a realidade aumentada para treinar essas habilidades mais sociais, né, e cognitivas? Roy, só completar uma coisa antes de passar para a pergunta, uma coisa que eu vou falar, é óbvio isso, acho que não tem nada de inédito no que eu vou falar, mas só para destacar, eu acho que a gente vem de um momento, a minha formação, né, acho que a sua também, onde conteúdo bastava, né, pelo menos é o que a gente achava, né, então beleza, se eu tenho um bom conteúdo, eu estou garantido, né, e eu acho que uma das características principais, até para fechar esse primeiro tópico que você colocou aí, e é difícil, às vezes, o professor, né, a gente até gerar essa sensibilização com o professor em relação a isso, né? Em relação à forma mesmo, sabe? Só para destacar isso. Eu acho que a gente vive agora, né, é uma característica geracional de forma ser tão importante quanto conteúdo. Lógico, conteúdo é fundamental, não adianta, não estou falando de qualidade de conteúdo e tudo, mas talvez tão importante quanto seja a forma de transmitir isso, né? Óbvio, você, nós somos bem enviesados aí desde a simulação, a gente já acredita muito na forma diferente de ensinar, já tem tempo, mas eu percebo muito dessa maneira assim, sabe? Bom, o que eu acho em relação a, especificamente na nossa experiência lá do laboratório, pensando em soft skill, seria precipitado da minha parte falar que a gente teve toda uma estruturação, sabe, de quais competências não técnicas a gente quer levar para determinada aula. Isso não aconteceu de maneira estruturada, mas o que eu percebo foi como o ambiente, né, do laboratório, ele favorece muito a interação entre aluno, professor, sabe, e entre os alunos. Eu vi isso com olhos bem positivos, assim, sabe, essa possibilidade de trazer de volta para dentro da sala de aula, sabe, uma comunicação mais próxima, sabe? Caiu um pouco, sabe, da barreira, né? Da timidez que muitos alunos têm. O ambiente, ele favorece muito isso. Querendo ou não, a gente está falando, né? Até porque a nossa referência é sentar numa cadeira e assistir uma aula da maneira tradicional. A gente tem toda uma ambiência ali que favorece muito isso, sabe? Muito a questão, sabe, o aluno mais desinibido mesmo, sabe, comunicando melhor dentro de sala de aula. Isso é claro, sabe, assim, na hora que eu participei de algumas aulas, né, essa descontração, sabe, é lógico, uma descontração disciplinada, obviamente, né, dentro da sala de aula, eu entendo isso como extremamente favorável aí a desenvolver determinadas competências não técnicas, assim, para o nosso aluno, sabe. Não sei o que o Vinícius pensa também, qual que é a experiência, mas pelo menos o que eu colocaria seria isso. Correto. Eu posso comentar também? Pode sim, Vinícius, por favor. É bem por aí mesmo. Tem algumas... Em questão da skill não técnica, acho que tem duas coisas que vale a pena a gente deixar bem pontuado, que uma, tem o que a gente pode fazer dentro da experiência virtual com a tecnologia, e outra é o que a gente faz fora, que é exatamente o que o Cristiano falou.
tem essa preocupação, inclusive, né, que ele comentou que a gente não fez, a gente também não fez esse raciocínio estruturado em cima de quais competências e tudo mais a gente desenvolve, pelo seguinte: a gente tem problemas bem anteriores, e eu acho que meu conhecimento da área da simulação em si não é tão profundo, mas vocês podem colaborar com o raciocínio se eu estiver falando alguma besteira. O nível de engajamento é baixo, não importa a tecnologia que a gente use. Eu já fui em vários centros de simulação aqui no Brasil, visitei vários, conheci vários da família, é incrível, inclusive. Quando a gente foi, eu fiquei bem impressionado. Mas o uso daquilo, por mais que você tenha tudo à disposição, tem profissional, tem equipamento, tem espaço, tudo à disposição do docente, ele vai. Você pergunta para o técnico do laboratório, e eles vêm, eles usam? E a resposta é sempre não. E isso vai para qualquer coisa. Então, esse laço que o Cristiano falou de professor e aluno, a gente tornar isso mais forte, com uma ambientação diferente, para a gente é um desafio de UX mesmo, de User Experience. Eu preciso fazer isso acontecer fora, eu preciso fazer isso acontecer dentro. Todas as plataformas, todas as funções que a gente tenta construir, cara, elas têm que ser o mais simples possível. Eu não tenho que ter um atrito com tecnologia. Eu tenho que ter um atrito com o conhecimento em si, né? com o que eu quero que você aprenda. Então, os botões têm que ser fáceis de usar, as telas lá dentro tem que ser pouca coisa, não pode ter muita coisa. A gente até recebe demanda de, pô, mas coloca isso, coloca aquela função, coloca aquela outra, e a gente vai colocar eventualmente. Mas eu preciso que antes as pessoas elas entendam o que já está lá, porque aí você consegue fazer esse tipo de interação. Um comentário também em cima desse ponto, que eu gosto de falar quando a gente toca nesses assuntos, tem uma tendência, inclusive de grupos grandes educacionais, pelo menos no Brasil, desse pensamento de que o professor é cada vez menos útil, né? De que você consegue corrigir uma prova com inteligência artificial, que você consegue deixar todo o conteúdo gravado, predisposto para o aluno. E eu fico pensando nisso, quando a gente traz isso mais para a simulação, naquela questão da sistematização do ensino e o oportunismo do ensino, né? Quando você faz um roteiro de simulação, você tem ali um número de possibilidades que vai acontecer, e na vida real, quando você vai para o ambulatório, quando você vai para a clínica, você tem um número muito maior de possibilidades do que pode acontecer. Tem casos que você só vai ver na vida, né, na prática. Você não vai conseguir treinar todos antes de se formar. E a gente perde muito esse oportunismo da coisa quando a gente trabalha com essas tecnologias fechadas, e o que eu acho que traz hoje muito, abre muito essa porta do oportunismo dentro da sala de aula, é o professor. É o professor. Ele pode criar o que ele quiser ali dentro. Ele faz o diagnóstico daquela turma, ele faz o diagnóstico daquele aluno, ele sabe o que o aluno precisa aprender ou não. Eu não preciso de uma inteligência artificial para gerenciar aluno, não. Eu tenho um professor para isso. Então, eu vejo, assim, uma perspectiva de futuro que a gente não vai ter menos professores. Eu acho que a gente vai ter uma mudança nas tarefas de professor e mais professores, mais pessoas responsáveis pelo ensino e educação do que menos. Pelo menos eu gostaria que fosse assim, porque me parece o caminho mais saudável. É legal, Roger, só para completar essa parte, até para trazer uma experiência nossa agora, recente. Eu acabei de rodar um projeto lá com professores da Faminas também, tentando exatamente viabilizar mais o acesso e o uso do professor para esses ambientes que a gente tem. Isso que o Vinícius colocou, acho que é fundamental, assim, fundamental, né? Trazer o professor para essa conversa. Nós começamos com a cabeça inicial muito aberta, no sentido de tentar, vamos construir junto com o professor a maneira de se utilizar, qual é a melhor maneira, customizado por disciplina, e assim que a gente tentou no primeiro momento. E obviamente você tem professores, né, super engajados, como ele citou a professora Pascal aí, que vai entrar de cabeça e vai querer fazer, foi muito legal. E você vai ter professores que ficam mais distantes, né, isso é natural, né, seja pela barreira da própria tecnologia, né, que pode intimidar um pouco esse professor, enfim. Eu senti professores, às vezes, paralisados mesmo em relação à oportunidade. E isso vem incomodando a gente, sabe? Vem incomodando. Eu acho que a pandemia ela explicitou isso mais quando a gente teve que jogar um monte de professor que dava aula presencial para o ambiente online. Aí que deixou a coisa mais complicada ainda. A experiência para o aluno e para o professor péssima, porque basicamente tivemos tempo aí de pegar o que eu fazia dentro de sala de aula e colocar em algum lugar. E uma coisa que a gente testou agora em julho, foi ainda bem pequeno, tá? Mas que teve um resultado legal, e inclusive agora a gente vai
vamos sair dessa fase aí de MVP e vamos escalar esse projeto, foi exatamente esse ponto que o Vinícius colocou. Eu trouxe, em julho do ano passado, em cada uma das unidades, 5 professores que tinham esse perfil já mais engajado, que gosta, sabe, de novas formas de ensinar e tudo, para um programa que eu chamei de facilitação, sabe? Então, eu coloquei com cada um desses professores, se eu não me engano, o primeiro teste que eu fiz foi 8 professores por facilitador. Então, são professores que se destacam no perfil lá, que são mais engajados, e eu coloquei eles, né, ampliamos a carga horária deles para eles serem facilitadores de outros professores. E testamos isso só no curso de medicina, e o resultado foi muito legal, sabe? Porque, de repente, você tem um par, sabe? Que, primeiro, vai tirar os impedimentos ali de utilização. Às vezes o professor que não está ambientado, né? Às vezes as dúvidas, inclusive, são bem básicas, sabe? Assim, então, a gente mitigou um pouco dessa questão, mas, por outro lado, eu trouxe também professores com alta capacidade de construir, sabe? Em cima de metodologias ativas, de maneira bem customizada e quase que pessoal com essa carteira de professores que eles se relacionam, né? Então a gente rodou esse projeto, né? E um dos objetivos, inclusive, foi melhorar o engajamento dos nossos laboratórios, né? Buscar. E agora vai, né, com retorno, enfim, presencial, tá ainda na dúvida, mas a gente vai ampliar, inclusive, para as outras disciplinas. Mas a ideia é ter esse facilitador, sabe? É colocar o professor, né? Trazer o professor junto aí dessa construção, trazer para eles algumas ferramentas iniciais, inclusive de contingência mesmo, para se virar. A mudança foi muito rápida, está sendo muito rápida, e tem funcionado bem, né? Esse período agora a gente está aperfeiçoando um pouco esse programa. Eu já estou colocando facilitadores olhando, né, de maneira bem horizontal por períodos, quase que criando um prontuário do período, sabe? Fazendo uma analogia... Porque aí eu tenho uma versão transversal daquele período, eu sei quais disciplinas, né, precisam de uma força maior para ter minimamente uma qualidade ali, né, garantida ali por período, né? Uma adaptação que a gente vai testar agora esse semestre com esse time de facilitador lá. Fizemos uma rodada, né, de entrevistar os professores que participaram do programa, alguns stakeholders, e foi muito positivo. Todo mundo gostou muito, né, desse programa. Só para trazer também essa experiência aí. Muito legal. Muito obrigado, Cristiano. E isso é bem alinhado com o que o Vinícius falou, né, e que a gente estava falando aí dessa questão da relação entre o professor, o docente, né, e a tecnologia, né. No Media Academy, realmente o nosso principal foco é o docente, e é ter justamente esse tipo de conversa, né. Para o professor entender, né, e começar a utilizar esse tipo de tecnologia, como, por exemplo, a realidade virtual no dia a dia, né, eu não preciso fazer uma aula aqui e chamar aqui vocês para explicar o que é VR, o que é AR, o que é Mixed Reality, qual que é a diferença disso. Ele Google aquilo e aprende, né. Agora, esse tipo de experiência que vocês trazem, a perspectiva, a experiência de, né, quem já foi lá atrás, errou algumas vezes, aprendeu, isso é extremamente importante. E a analogia que eu faço também aí com a área da saúde, né, e da tecnologia é a mesma que a gente tem para inteligência artificial no cuidado do paciente, né? Então aquela frase que já está até velha agora, todo mundo fala, né? Não é que a inteligência artificial vai substituir o médico, mas os médicos que não usam a inteligência artificial vão ser substituídos, né? Eu diria que a gente pode falar algo semelhante, né? Como o Vinícius falou, a tecnologia ela está vindo, né? Eu acho, principalmente com o propósito de vocês, não é para substituir o professor, né? Mas é para ser uma ferramenta para o professor, né? E auxiliar o professor a ter para que os alunos tenham melhores desfechos, né, de aprendizagem, né? Então, essa parceria entre a tecnologia e o docente é extremamente importante, e esse é o propósito, né? O propósito não é substituir, é mesmo alinhar. Agora, eu gostaria de... Só porque agora a gente já está aqui quase 40 minutos, né, da conversa, muito boa, muito legal, realmente daria para ficar 5 horas conversando, mas tem algo aqui também que eu acho que é único para o que vocês fizeram, e não está na tecnologia, não está no conteúdo, nem na ideia, mas é o fato de que eu acredito, pelo menos, que uma das chaves do sucesso que vocês conseguiram fazer isso é porque é uma parceria entre a academia, a universidade e a indústria. E eu falo isso com experiência própria, né? Meu emprego aqui, por exemplo, e essa diferença de cultura até que gostaria de discutir entre o Brasil e outros países. Meu emprego, eu sou diretor de pesquisa e inovação. Faz parte do meu job description dentro da universidade, que não é pública, mas é filantrópica, né? Que é aqui Harvard. Faz parte do meu job description buscar parcerias com a indústria, com empresas privadas. Por quê?
Porque muito, muito tempo atrás, todo mundo percebeu, e o governo é o mesmo aqui, né? Que esse é o melhor caminho. Em vez de você tentar falar, né, como o Cristiano começou falando, né, conflito de interesse, porque infelizmente a cultura que a gente tem no Brasil é essa, né? Ah, não, tem conflito de interesse, que tá mexendo com a indústria privada e tudo mais. Infelizmente essa cultura é muito de retrocesso, né? E a parceria entre a indústria e a academia, não importa se é público, privado, com fins ou sem fins lucrativos, traz esse tipo de benefício. E eu vou só pegar um gancho aqui com o que o Vinícius falou, e o Cristiano sabe bem disso. O Vinícius falou assim, olha, por que a gente não começou aí trabalhando com comunicação de notícias difíceis, liderança, né, multiplayers, medindo não sei o que e tal. A gente começou do básico porque tem um monte de coisa, é um stepwise approach, né? E esse é o que a gente fala que é o startup mindset, né? Que nós como professores, né, Cristiano, claro, a gente tem aí também muita prática com empreendedorismo, mas a maioria de nós docentes na academia, a gente não tem. A gente tem um monte de ideia, a gente tem um monte de pesquisa e tudo mais. Então a gente fala assim, vamos desenvolver isso, olha que legal, seria isso, isso, isso. Aí a gente precisa de alguém, como por exemplo a indústria, para vir e falar assim, legal, mas para desenvolver isso lá na frente, você primeiro precisa fazer isso, o básico. Já pensou na finança? Já pensou no retorno de investimento? Já pensou na feasibility disso? Né? Não é só ideia. Então eu acho muito legal essa experiência que eu tenho muito aqui, é o meu papel, que é a experiência de integração e colaboração da academia com a indústria. E eu gostaria de saber aí qual que é a perspectiva de vocês, que eu acho que isso é uma coisa que foi única também nessa parceria de vocês. Vou começar aí pelo Vinícius. Assim, pra gente sempre foi essencial desde o começo. Eu tive durante a graduação a oportunidade de ir para fora. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, um ano de estudante visitante numa universidade em Ohio, e eu tive um pouco dessa experiência que você comentou, Roger, de ver a academia e a iniciativa privada trabalhando mais em conjunto. Eu achei aquilo fantástico, porque é uma união de forças que ela é necessária, né? Na academia a gente tem uma predisposição à perda, então eu posso perder, não tem problema a gente fazer uma coisa que não dá certo. Tem sempre problema, né? Vai conseguir verba de novo depois, é difícil, mas assim, pensando na essência do que é a academia, você pode perder, você pode se dar ao luxo de fazer uma pesquisa que ela não vai trazer um resultado, ela vai trazer, na verdade, uma evidência de que aquilo não tem resultado. Mas na indústria privada a gente tem o contrário, a gente tem que fazer aquilo virar uma realidade, senão deixa de existir. E então é uma união de forças que eu acho muito, muito relevante. A gente sempre tentou encarar desde o começo todas as relações que a gente teve comercialmente falando, mas como parceria mesmo. Porque, primeiro, eu sou biólogo de formação, eu não sou médico, eu não sou nem educador. E o Sandro também não é. O que a gente entende? A gente entende de tecnologia, a gente entende como construir as coisas, a gente entende dessa questão de como fazer a ideia ir para frente e como construir o que o meu cliente precisa. E a partir do momento que eu vou para a faculdade, a gente chega e fala, beleza, o que a gente tem que fazer para dar certo? Com a Faminas mesmo, não sei se o Cristiano lembra, a gente fez uma baita negociação lá, a reitora super mantenedora, bem dura na queda na negociação, mas não tem problema. Porque o que a gente quer fazer é fazer a coisa funcionar. E ela falou, para mim funciona se for assim. Beleza, então a gente vai fazer funcionar do jeito que você precisa que funcione. E a gente, da nossa parte, vamos tentar construir o que é necessário para fazer essas coisas saírem do papel. Então, é difícil. No Brasil, acho que não preciso ficar repetindo de que... Assim, a gente tentou fazer parceria com faculdade pública no Brasil e não dá. Não tem como. Você deixa a realidade virtual de graça no espaço deles e você não pode deixar. Então, assim, é bem complicado. Eu não vou dizer se é certo ou errado, porque tem questões que são justas, né? Se você está dando espaço para um, por que você não vai dar para outro? Porque no final das contas você vai estar usando o nome da faculdade. Tem uma dialética ali que é importante, mas é difícil, né? A gente precisa de soluções para essas questões e não deixar elas... Eu entendo que elas existam, mas elas precisam de respostas, né? A gente não pode ficar, porque tem uma dúvida, um question mark ali, a gente não vai avançar num determinado assunto. Então, exatamente. Acho que é bem relevante e o nosso cenário aqui não é tão bom assim. E acrescenta ainda o fato que, querendo ou não, né, grande parte dos nossos alunos, né, eles vão para o mercado de trabalho, eles vão compor, né, o setor privado, as empresas, e nada melhor do que conviver já na graduação, até para, aí eu falando como professor mesmo, né, quais são as competências interessantes, né, que eu quero para o mercado, para as empresas, que são legais eu trabalhar com o meu aluno já na graduação, né? A gente entra naquela velha história do gap lá, né, de
teórico-prático mesmo, né? A gente tem uma instituição de ensino, às vezes, formando um aluno para um determinado perfil que é completamente distante daquilo que a empresa quer, no final das contas, né? Então, primeiro que gera muito insight, né, nesse sentido, de, poxa, eu estou convivendo com a empresa, eu estou vendo na prática quais são as competências necessárias para virar um negócio, por exemplo. A própria jornada de criação de um negócio é uma metodologia de ensino. Eu estou falando, por exemplo, de pegar um aluno e tentar recortar um problema, né? E ele vai lá, ele vai descobrir melhor esse problema, ele vai conversar com as pessoas, ele vai fazer entrevista, ele vai fazer aquele recorte daquele problema, ele vai ter que trazer esse problema, ele vai ter que pensar algumas ideias, né, de solução para aquele problema, ele vai ter que criar hipóteses para testar aquele problema. Olha que bela metodologia de ensino que a gente tem aí, né? Olha que jornada de ensino incrível aí, de aprendizado que a gente pode prover para esse aluno. Tem um professor, agora se não dei, na África do Sul, ele utiliza muito isso, né, de desenvolver projetos na comunidade do entorno, usando jornada de design, por exemplo. É um belo de um aprendizado isso para o nosso aluno, né, no final das contas. Com certeza, Cristiano, e era isso mesmo o ponto que eu queria falar aqui, né? Não só mesmo como uma oportunidade aí de negócio para a empresa e para a indústria e para a academia, né? Então aqui a gente, não é só porque assim é legal, a gente produz muito, mas também os dois se beneficiam, né? Mas principalmente o desenvolvimento, né? Assim, a gente tem planos de governo aqui, né? Que financiam as startups, são programas específicos, tem que ter startup e a academia juntos, para desenvolver um produto comercial, né? Então não tem aquele negócio, não pode ter lucro, não pode ganhar dinheiro. Não, porque aqui nos Estados Unidos o que o pessoal descobriu? Quanto mais você tiver suas empresas, a indústria privada, ela tiver sucesso, né, melhor vai ser para a economia. E se esse sucesso for em conjunto com a universidade, mais ideias vão ser criadas, mas não só criar ideia, elas vão ser aplicadas, né, vão ser desenvolvidas, né? E é tudo assim, né? Então eu tenho pesquisa, né, pelo NIH, que é o National Institute of Health, que é o Ministério da Saúde, que é o que mais financia a saúde nos Estados Unidos, no mundo, da NASA, e agora um recente do Departamento de Defesa, né, com o DoD, que seria o Ministério da Militar, né? E esses dois, por exemplo, da NASA e do DoD, são de realidade virtual, com a parceria com a empresa privada. Né? Então, são os dois, a gente vai desenvolver produto, né? A gente tem a intenção de desenvolver um produto comercial. Cada vez mais o meu hospital e a universidade aqui, quando eu vou, por exemplo, fazer uma patente, né? Custa para o hospital $50 mil só para advogado, só para escola de advocacia. Então, antes dele decidir fazer esse investimento, ele quer saber assim, ok, é uma ideia boa, você fez pesquisa, né? Todos os métodos, produziu, publicou, ótimo. Qual que é o seu commercial path? Qual que é o seu plano de comercialização e o seu business plan? Então, cada vez mais a gente tem impressão da academia como estratégia, né, de que todo produto de pesquisa dentro da universidade tem que ter um commercialization path, tem que ter um caminho de comercialização. Por quê? Pensa em todas as coisas que mudaram a vida das pessoas hoje em dia, né? Elas só mudam, só é escalável através da comercialização, né? Aquela pesquisa, o DNA, o que tem hoje na vacina, se ficasse só dentro da bancada de pesquisa, dentro da universidade, publicando artigo e não fosse para um caminho de comercialização, isso não atinge as pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção e fazer isso que você falou, colaboração, é parceria, né? Não é necessariamente que a universidade ela é cliente da indústria, eles são parceiros, né? Eu acho que essa é a mentalidade. E eu estou muito feliz aqui, na verdade, que a gente conseguiu conversar isso, porque o que eu não queria é que a gente chegasse aqui e conversar o que é realidade virtual, qual que é o último headset que saiu do Facebook e tudo mais, né? Porque tudo isso, e aí pensando também em metodologia de ensino, né? Coisa que o aluno ou docente que está assistindo aqui, que está escutando o podcast, vai lá no Google e aprende, né? Você aprende sozinho, é conteúdo, né? Agora, trazer essas experiências e estratégias, né, de como implementar projetos, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente teve aqui durante o podcast, e esse é o grande objetivo mesmo, né? É trazer o diferencial, né? Eu acho que com a realidade virtual é essa oportunidade que tem, né? Criar essas experiências, né, para o aluno, que não é só criar conteúdo, mas criar uma experiência que é mais efetiva. Muito obrigado aí. A gente está aqui agora já 49 minutos, parece que foi só 5 minutos, né? Realmente temos que fazer um episódio, parte 2, né? Ou usar outra mídia para continuar a conversa. Foi muito bom, mas eu quero respeitar o tempo de vocês. Sei que todo mundo está muito, principalmente sexta-feira,
todo mundo tem muito trabalho para fazer. Gostaria só de pedir aí de cada um de vocês as considerações finais, qualquer comentário que vocês gostariam de fazer, algo a mais para acrescentar que a gente não conversou. Fiquem livres aí para falar qualquer coisa que vocês queiram. Vou começar aqui com o Vinícius. Eu agradeço de novo, me senti bastante honrado mais uma vez em poder conversar disso com vocês, achei a conversa fantástica, gostaria que a gente tivesse mais tempo e, assim, vou cobrar que a gente converse mais, Roger, Cristiano, porque achei legal de verdade, acho que tem bastante coisa ainda que dá para aprofundar, a gente conversou da parte de fora do VR e tem parte de dentro também, né? A gente pode falar, a gente comentou pouco de, por exemplo, como é que uma animação lá dentro consegue te deixar emocionado e para fazer um cenário de notícias difíceis, alguma coisa do gênero. Tem bastante coisa ainda assunto a ser discutido, tem bastante coisa que precisa de pessoas discutindo em cima, então quanto mais gente falando de realidade virtual, realidade aumentada, mista, computação espacial, que eu comentei mais cedo, melhor. Eu acho que tem muito espaço ainda para fazer muita coisa e a gente está sempre à disposição. Quem quiser trocar ideia, discutir experiência, tentar construir alguma coisa nova, a MedRoom está sempre à disposição para fazer essa ponte, para tentar trazer mais gente para o time do VR, para o time da realidade da computação espacial. Obrigado, Vinícius. E com certeza, a gente vai, um episódio aí, uma próxima conversa, com certeza vai ser mais por parte de dentro, né? E a gente vai poder conversar e trocar ideia. Em termos de pesquisa, o que eu mais faço é pesquisa relacionada com isso, estão medindo aí a parte emocional e fisiológica durante experiências de ensino diferentes, seja realidade virtual, simulação, medindo estresse, engajamento com eletroencefalograma, frequência cardíaca, né? Então a gente vai estar marcado aí, já deu o tópico, né? A gente já tem um tópico para conversar, que é essa parte da neurociência, a ciência neurocognitiva por trás dos ambientes imersivos e da computação espacial. Muito obrigado aí pela colaboração e pela conversa. Agora passar aqui para o Cristiano para as considerações finais. Também agradecer, foi ótimo, adorei. Acho que o Vinícius falou no início lá da complexidade de educação e saúde, né? E aí a gente está tentando unir as duas coisas aqui. Mas por outro lado também são duas áreas onde o impacto que a gente consegue gerar é muito perceptível, né? Quase que direto, né? Bem linear isso, né? Causa e efeito, né? Na saúde e na educação. Então, sigamos apaixonados aí pelo que a gente está fazendo, buscando novas possibilidades aí. Vontade, motivação, não falta, né, Vinícius? É isso, Roger. Obrigado, viu? Obrigado, Cristiano. Obrigado, Vinícius. Grande abraço aí. Obrigado a você, ouvinte do Med Academy Podcast. Se você quiser ter acesso a mais recursos como este e muito mais, entre gratuitamente para a comunidade virtual do Med Academy e venha aprender, ensinar e reaprender educação médica com a gente.